Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e hoje nós vamos conversar sobre a herança dos cromossomos sexuais. Temos aí o cariótipo humano, cariótipo de um homem, os cromossomos estão aos pares, como vocês estão observando. Tem o par 1 até o par 23. O último par nós temos representados aí dois cromossomos, o X e o Y, os cromossomos sexuais masculinos. Agora o cariótipo de uma mulher, os 22 pares de cromossomos, mais um par de cromossomo sexual, XX, somando aí os 23 pares. Na espécie humana, a determinação sexual é dada pelo homem. Então nós temos o homem produzindo espermatozoides com os cromossomos sexuais do tipo X e do tipo Y. As mulheres produzem os seus óvulos com o cromossomo sexual do tipo X. Quando nós temos o espermatozoide X fecundando o óvulo X, nós temos o sexo XX, uma mulher, feminino. Quando nós temos o espermatozoide Y fecundando o óvulo X, nós temos XY, sexo masculino, o homem. Então nós temos 22 pares de cromossomos, que são chamados de autossomos, e um par que são os cromossomos sexuais. Existem heranças tanto nos autossomos como também nos cromossomos sexuais. E hoje nós vamos estudar a herança dos cromossomos sexuais. Nós temos algumas heranças importantes dentro da nossa espécie, como a hemofilia, o daltonismo. Mas vamos observar alguns detalhes dos cromossomos sexuais. Então observem a tela com o cromossomo X e o cromossomo Y. O cromossomo X apresenta uma região homóloga ao cromossomo Y. Percebam que o cromossomo X ele é muito maior do que o cromossomo Y. Em seguida nós temos a região não homóloga. Então nós temos lá os genes não homólogos, tanto do X como também do Y. Nesses cromossomos, ou nesta região, que nós chamamos de região não homóloga do X, é que nós vamos encontrar os genes, tanto para o daltonismo como para a hemofilia. Então vamos conversar um pouquinho sobre o daltonismo, uma herança muito importante, onde as pessoas daltônicas não conseguem fazer a distinção entre o vermelho e o verde. Observe. O gene do daltonismo é um gene recessivo, ligado ao cromossomo sexual X. Gene recessivo nós representamos com a letra minúscula. Então nós temos os genótipos, as fórmulas genéticas dos indivíduos. A mulher, ela é XX. Quando ela apresenta o gene desão, ela é normal. Desão é o gene dominante, então ela é normal. A mulher X-desão, X-desinho, também é normal, tem o gene dominante. Porém, a presença do desinho faz com que ela seja chamada de normal portadora desse gene. Ela poderá transmitir para os seus filhos, para os seus descendentes, o daltonismo. A mulher X-desinho, é uma mulher daltônica. Apresenta os dois genes recessivos. Homem normal, X-desão, Y. Homem daltônico, X-desinho, Y. Para um homem ser daltônico, é necessário apenas a presença de um gene recessivo. Enquanto que para a mulher ser daltônica, nós vamos precisar de dois genes recessivos. E a hemofilia? Então vamos observar agora a herança da hemofilia. A hemofilia também é causada por um gene recessivo, ligado ao sexo, ao cromossomo X. Mulheres normais, XH, elas são dominantes. Normal portadora, XHzinho. Hemofílica, os dois genes recessivos. E o homem normal, XH e o hemofílico, XHzinho. A hemofilia é uma herança hereditária que altera o processo de coagulação sanguínea. Então, altera o processo de estancamento do sangue nos casos das hemorragias. Agora, como é que se faz a análise de um heredograma para demonstrar como é que os pais conseguem transmitir tanto os genes da hemofilia como os genes do daltonismo? Então eu gostaria que vocês observassem um heredograma mostrando a herança do daltonismo. O indivíduo número 5, ele é um indivíduo daltônico.
Observem que é do sexo masculino. Se ele é daltônico, então ele é XDzinho, Y. Os pais desse indivíduo, a mãe representada pelo número 1 e o pai representado pelo número 2, são normais. Mãe normal, XDzão. Pai normal, XDzão, Y. Observem que para o filho ter o daltonismo, ele recebeu o Dzinho da mãe. Então, todo menino, quer dizer, toda criança do sexo masculino, daltônico, ele recebe o gene Dzinho, o gene recessivo da mãe. Então, se o menino é daltônico, a mãe ou é daltônica ou portadora. Foi ela que transmitiu esse gene para o seu filho. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a hemofilia. E eu preparei um exercício para vocês falando um pouquinho mais sobre a hemofilia.